Como ter vitória através da oração quando tudo parece estar contra você. Existem momentos na vida que ninguém quer enfrentar, mas que todos inevitavelmente atravessam. Momentos em que você sente que tudo conspira contra você. Os problemas se acumulam, portas se fecham, oportunidades desaparecem, e o cansaço não é apenas físico, mas invade a mente e o coração. É nesse ponto que muitas pessoas começam a questionar se vale a pena continuar tentando, se vale a pena continuar acreditando. A oração, que antes era fonte de força, passa a parecer vazia, como se Deus estivesse distante ou indiferente. Você olha para as circunstâncias e pensa que a situação não tem saída. O silêncio de Deus parece pesado, quase insuportável. E dentro de você surge aquela pergunta que corrói a alma. Será que ele ainda está ouvindo? Será que existe alguma esperança? É natural que, nesses momentos, o medo e a dúvida tentem dominar. O espírito se sente frágil e a fé parece pequena diante do tamanho do problema. Mas a verdade é que é exatamente nesses instantes que as maiores transformações começam a acontecer. Quando tudo parece contrário, quando cada porta parece fechada e cada sinal parece negativo, é nesse ponto que Deus prepara algo extraordinário. A história da fé revela repetidamente que os momentos de maior pressão são também os momentos de maior preparação. Quando o povo de Israel enfrentou o Mar Vermelho, cercados por inimigos, parecia impossível sobreviver. Daniel, na cova dos leões, enfrentou a morte iminente, mas não estava sozinho. Jesus, na cruz, parecia ter sido derrotado, mas aquele foi o ponto de virada que mudaria toda a história. Cada uma dessas situações mostra que o aparente silêncio ou a pressão extrema não significam que Deus abandonou a pessoa, mas que Ele está agindo de forma invisível, organizando vitórias que ainda não podem ser vistas com os olhos humanos. A oração, nesse contexto, deixa de ser apenas um hábito religioso ou uma formalidade espiritual. Ela se transforma em uma arma poderosa, em um ato de fé que ativa processos invisíveis, prepara o coração e fortalece o espírito. Cada oração feita em meio à dificuldade, cada palavra silenciosa, cada lágrima derramada é registrada, considerada e utilizada para construir algo muito maior do que a mente humana pode imaginar. E existe algo essencial que você precisa entender. A maior vitória não depende de como as circunstâncias parecem. Ela começa dentro de você, na forma como você decide reagir, como você escolhe continuar orando, como você mantém a fé mesmo quando não há sinais externos de mudança. A oração persistente cria movimentos no mundo espiritual e gera transformações internas que tornam a vitória inevitável. Agora, você está prestes a descobrir que existe um ponto específico na vida de cada pessoa em que a batalha é muito maior do que se imagina. É o momento em que tudo parece insuportável, mas é justamente aí que a intervenção de Deus começa a se manifestar de maneira silenciosa e poderosa. Esse é o início de uma jornada que mudará não apenas o que você vê ao seu redor, mas também quem você se torna por dentro. O que vem a seguir é mais do que instrução. É uma revelação sobre como a oração atua quando tudo parece perdido, como a fé é fortalecida quando a esperança parece desaparecer e como as vitórias mais extraordinárias começam a ser preparadas no silêncio do coração. Você está prestes a aprender a transformar cada dificuldade em um ponto de virada e cada oração em um catalisador de vitória. O dia em que você percebe que está lutando mais do que imaginava. Há um instante na vida em que tudo muda. Você percebe que a luta que estava enfrentando não era apenas sobre dinheiro, família ou trabalho. Ela se torna mais profunda, mais intensa, porque revela que existe uma batalha maior acontecendo, uma batalha que envolve mente, coração e espírito. É nesse momento que muitas pessoas param e respiram fundo, tentando compreender por que os desafios parecem tão pesados. É como se uma carga invisível tivesse sido colocada sobre seus ombros, e mesmo quando você se esforça, o peso não diminui. No começo, você acredita que está lidando apenas com problemas comuns.
As contas atrasadas, a pressão no trabalho, conflitos familiares ou uma série de imprevistos parecem ser apenas fases difíceis da vida. Mas conforme os dias passam, você começa a perceber que há algo mais profundo. As dificuldades não estão apenas no mundo exterior, mas também dentro de você. A ansiedade cresce, a paciência diminui e a fé parece fraquejar. É nesse ponto que muitos sentem que não conseguem continuar sozinhos, que já não é apenas uma questão de esforço humano, mas de intervenção divina. Esse momento é crítico, porque define a forma como você vai lidar com todas as batalhas seguintes. Reconhecer que a luta é maior do que você imaginava não é sinal de fraqueza, mas de clareza. É o momento em que a pessoa entende que precisa de algo além de si mesma. É o ponto em que a oração deixa de ser apenas um pedido mecânico e se torna uma ferramenta real de transformação. É o instante em que se percebe que a vida não pode ser enfrentada apenas com estratégias humanas. A Bíblia apresenta diversos exemplos desse tipo de momento. Pense em Elias, no Monte Carmelo, após enfrentar os profetas de Baal. Ele venceu uma batalha impressionante, mas logo depois se sentiu exausto, com medo e desesperado. Mesmo tendo visto o poder de Deus agir, Elias percebeu que a batalha interna ainda era intensa. Ou considere José, que passou anos de injustiça e prisão antes de ver o cumprimento da promessa de Deus. Ninguém imaginaria que naquele momento ele estava passando por uma das etapas mais importantes para formar seu caráter e preparar sua vitória futura. Reconhecer que você está lutando mais do que imaginava também é o ponto de virada para a fé. A percepção de que a batalha é maior obriga a pessoa a buscar um contato mais profundo com Deus. A oração, nesse contexto, deixa de ser apenas um ritual e se torna um diálogo sincero, uma entrega total do que você sente, pensa e teme. É nesse ponto que a esperança começa a ser renovada, ainda que silenciosamente. Muitas vezes, esse reconhecimento é acompanhado por sentimentos confusos. Você pode se sentir frágil, perdido ou até injustiçado pelas circunstâncias. Mas é justamente esse momento que testa a profundidade da sua fé. A pessoa que percebe sua própria limitação, mas escolhe continuar buscando a Deus, inicia um processo de fortalecimento espiritual que vai muito além da resolução imediata dos problemas. E existe algo que poucas pessoas percebem. Entender que você está lutando mais do que imaginava é, na verdade, uma oportunidade de crescimento. Esse momento prepara você para receber as vitórias que Deus já começou a trabalhar nos bastidores da sua vida. Ele ensina a paciência, fortalece a perseverança e, acima de tudo, molda o caráter de quem está disposto a não desistir, mesmo quando tudo parece impossível. Quando as circunstâncias gritam mais alto que a fé, chega um ponto na vida em que tudo ao redor parece conspirar contra você. As contas se acumulam, os problemas não têm solução aparente, pessoas que deveriam ajudar desaparecem e cada porta parece estar fechada. Você olha para a realidade e sente que não há saída. É nesse momento que as circunstâncias começam a gritar mais alto que a fé. A mente começa a repetir pensamentos que minam a esperança. Talvez nada mude, talvez Deus não esteja ouvindo, talvez seja impossível vencer. Esse é um teste profundo. Quando as circunstâncias falam mais alto que a fé, a pessoa corre o risco de permitir que o medo e a dúvida governem suas decisões. Ela começa a medir a fidelidade de Deus pelo que vê, pelo que sente, pelo que ainda não mudou. Mas a fé verdadeira não depende do que os olhos veem. A Bíblia deixa isso claro em 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, lembrando que vivemos por fé e não por visão. A crise surge quando o coração ainda deseja confiar, mas a percepção da realidade ameaça derrubar essa confiança. É nesse conflito interno que muitos desistem, porque acreditam que oração sem resposta é oração perdida. Mas é justamente nesse ponto que a oração mais poderosa começa a se manifestar. Orar quando tudo parece impossível não é ignorar os problemas, é posicionar o coração de forma que a fé se sobreponha às circunstâncias. Aqueles que conseguem perseverar nesse ponto percebem algo surpreendente.
Mesmo sem sinais externos imediatos, algo começa a mudar internamente. A ansiedade diminui, a coragem aparece e a esperança retorna aos poucos. O silêncio aparente não significa abandono. Ele é, muitas vezes, o espaço onde Deus começa a reorganizar o invisível, preparando soluções que ainda não são visíveis. Esse é também o momento em que a oração se torna um catalisador de transformação. Cada palavra dita, cada clamor silencioso, cada entrega sincera do coração está ativando movimentos no mundo espiritual. Assim como Daniel orou diariamente mesmo sem ver resposta imediata, e o anjo disse que suas orações já haviam sido ouvidas desde o primeiro dia, suas palavras também começam a gerar efeitos invisíveis, que se manifestarão no tempo certo. É importante compreender que essa fase não é fracasso, nem sinal de que a fé acabou. Pelo contrário, é um ponto de virada que prepara o coração e fortalece a perseverança. Quem consegue atravessar essa etapa emerge mais forte, mais firme e mais preparado para receber a intervenção de Deus, a oração que nasce no fundo do desespero. Existe um tipo de oração que ninguém planeja fazer. Ela não surge em momentos tranquilos, nem em situações de conforto. Nasce no fundo do desespero, quando a pessoa percebe que não consegue continuar sozinha. Nesse ponto, palavras decoradas, fórmulas ou rituais já não funcionam. O coração fala sozinho, em súplicas que muitas vezes vêm acompanhadas de lágrimas, silêncio ou pensamentos curtos, mas intensos. É nesse momento que a oração se torna genuína e poderosa. Quando alguém alcança esse limite, algo profundo acontece internamente. O orgulho desaparece, o controle que tentávamos exercer sobre tudo se dissolve, e finalmente nos rendemos à necessidade de Deus. É nesse instante que o encontro com Ele se torna verdadeiro. Não se trata mais de palavras bonitas ou oração formal, mas de entrega total e sincera, de alma aberta ao que só Deus pode fazer. A Bíblia nos dá exemplos claros desse tipo de oração. Ana, em 1º livro de Samuel, capítulo 1, versículos 10 a 11, derramou sua alma diante do Senhor em profundo desespero. Ela não recitou versos perfeitos. Ela falou do seu coração ferido, do seu desejo e da sua necessidade. E é justamente essa sinceridade que desperta o poder de Deus. A oração que nasce da fragilidade, da honestidade absoluta e da rendição completa, abre portas invisíveis e aciona mudanças espirituais que muitas vezes antecedem a solução visível. Muitas pessoas pensam que precisam estar fortes para orar. A verdade é que a oração mais eficaz, muitas vezes, surge exatamente quando reconhecemos nossa fraqueza. É nesse ponto que a alma se conecta mais intensamente com o divino. É nesse ponto que a fé deixa de depender do que podemos fazer e começa a depender de Deus, criando espaço para milagres, reviravoltas e respostas que nenhum olho humano poderia imaginar. Enquanto a oração nasce do fundo do desespero, mudanças silenciosas começam a acontecer. O coração se fortalece, a mente encontra clareza e a esperança começa a se renovar, mesmo antes que qualquer resultado externo seja visível. A pessoa que ora desse jeito, de forma persistente e sincera, inicia um processo de transformação que afeta seu interior e, gradualmente, o mundo ao redor. E existe algo ainda mais profundo. Essa oração não apenas muda circunstâncias, mas também molda o caráter. Ela ensina paciência, desenvolve resiliência, fortalece a fé e prepara a pessoa para receber a vitória que Deus já está trabalhando em silêncio. Cada lágrima, cada suspiro, cada clamor é uma alavanca invisível que movimenta o sobrenatural. O lugar secreto, onde as batalhas realmente são decididas. Existe um lugar que muitas pessoas ignoram, mas onde algumas das maiores vitórias começam a nascer. Não é um palco público, não é um ambiente de aplausos ou reconhecimento, nem um momento em que todos estão olhando. É um lugar silencioso, quase invisível, mas extremamente poderoso no mundo espiritual. É o lugar secreto da oração. Quando você entra nesse espaço, tudo muda. As preocupações externas perdem força. As vozes que distraem ou desencorajam desaparecem.
É ali, no silêncio do coração, que a conexão com Deus se torna real e profunda. Nesse lugar, a oração deixa de ser apenas palavras e se transforma em um encontro de alma com o Criador. Jesus deixou claro sobre esse princípio em Mateus capítulo 6, versículo 6. Ele disse que ao orar, a pessoa deve entrar no seu quarto, fechar a porta e falar com o Pai que vê em secreto. O que Jesus revela é poderoso. Muitas batalhas espirituais não são decididas no palco público, mas nesse espaço íntimo entre você e Deus. É nesse lugar que a fé se fortalece, a esperança se renova e o coração encontra direção para enfrentar qualquer desafio. Quando você acessa esse espaço secreto, algo começa a mudar dentro de você. O medo, a dúvida e a ansiedade perdem força. O coração se alinha com o plano de Deus e a mente encontra clareza. É nesse ponto que a oração passa de uma expressão de necessidade para um posicionamento de fé. Cada súplica, mesmo que silenciosa, se torna uma alavanca que movimenta forças invisíveis em favor da sua vida. O lugar secreto não apenas fortalece o espírito, mas também prepara você para o que virá. Ele molda a paciência, ensina a perseverança e revela que a vitória não depende apenas de mudanças externas, mas da transformação interna. É ali que a fé se torna resiliente, capaz de resistir aos dias mais difíceis e às pressões que parecem esmagar. Muitos não percebem, mas é nesse lugar que decisões espirituais cruciais são tomadas. É ali que a pessoa aprende a confiar mesmo sem ver sinais, a persistir mesmo quando parece impossível, e a preparar o coração para receber aquilo que Deus já está trabalhando nos bastidores. A oração feita nesse espaço cria movimentos invisíveis que antecedem qualquer mudança visível na vida. E existe um detalhe essencial. Entrar nesse lugar secreto não exige perfeição, nem palavras elaboradas. Exige sinceridade, entrega e constância. Cada instante passado nesse encontro com Deus fortalece a fé, molda a esperança e cria a base para vitórias extraordinárias que ninguém além de Deus poderia preparar. O processo invisível que Deus inicia quando você ora. Muitas pessoas olham para a oração apenas como um pedido que se faz a Deus. Elas falam suas palavras, esperam resultados imediatos e, quando nada acontece, começam a duvidar. Mas a oração não termina quando suas palavras acabam. Na verdade, é nesse instante que algo muito maior começa a se mover. Algo invisível aos olhos humanos, mas profundamente real no mundo espiritual. Quando você ora com fé, mesmo sem perceber, Deus inicia um processo que vai além da compreensão humana. Ele começa a reorganizar situações, influenciar pessoas, abrir caminhos e preparar oportunidades que ainda não são visíveis. É como se cada oração ativasse engrenagens espirituais que trabalham silenciosamente para criar o resultado que você ainda não consegue ver. A Bíblia nos mostra esse princípio em Daniel, capítulo 10, versículos 12 e 13. Daniel orou com fervor, mas a resposta não veio imediatamente. O anjo explicou que a oração já havia sido ouvida desde o primeiro dia em que ele buscou a Deus e que havia batalhas espirituais acontecendo nos bastidores. Isso revela que as respostas nem sempre aparecem no momento que esperamos, mas a ação de Deus já está em andamento. Enquanto o processo invisível acontece, você começa a sentir mudanças internas. A oração fortalece a mente, acalma o coração e aumenta a confiança de que Deus está agindo, mesmo que o cenário externo ainda não mostre sinais. É nessa fase que o espírito se prepara para receber aquilo que o mundo físico ainda não entrega. Muitas pessoas confundem a ausência de resultados imediatos com falta de resposta. Mas, na verdade, o que parece demora é preparação. Deus trabalha simultaneamente no interior do seu coração e no mundo espiritual, alinhando circunstâncias e pessoas para que a vitória seja completa e duradoura. É um movimento que antecede qualquer manifestação visível. O que você precisa entender é que a oração persistente, mesmo silenciosa ou simples, não é em vão.
Cada palavra, cada entrega e cada clamor sincero está construindo algo que os olhos humanos não conseguem enxergar. Esse processo invisível prepara o terreno para a vitória e garante que você esteja pronto quando a mudança se manifestar. E existe um ponto essencial. O processo invisível não é apenas externo. Ele também transforma você. Ele fortalece seu caráter, aumenta sua paciência, amadurece sua fé e te capacita a lidar com a vitória de forma sábia e consciente. É a combinação do trabalho invisível de Deus e da transformação interna que cria uma base sólida para resultados duradouros. Quando Deus trabalha no silêncio e você não percebe. Existem momentos em que você ora com sinceridade, clama, pede e suplica, mas nada parece acontecer. O céu parece silencioso e o peso da vida parece ainda maior. É nesse instante que o desânimo começa a se infiltrar e muitas perguntas surgem na mente. Será que Deus me ouviu? Será que minha oração faz diferença? Será que tudo está perdido? O silêncio pode parecer frio, quase como se você estivesse sozinho no meio da tempestade, mas a verdade é que esse silêncio não é ausência de ação. Deus trabalha de maneiras que os olhos humanos não conseguem perceber. O que parece demora ou inação é muitas vezes um período de preparação. Ele está organizando detalhes invisíveis, alinhando circunstâncias, fortalecendo sua fé e preparando oportunidades que ainda não chegaram à sua visão. É nesse silêncio que forças invisíveis começam a se mover em favor da sua vida, construindo o que você só perceberá mais tarde. A história da fé nos ensina que os momentos de silêncio são essenciais para a vitória. José, que passou anos na injustiça e na prisão antes de ver o cumprimento da promessa de Deus, poderia ter desistido. Mas cada instante de espera, cada dia silencioso, foi parte do processo de Deus, que moldava seu caráter e preparava sua posição de liderança. Assim como José, você pode não ver o resultado imediato, mas Deus está agindo de forma estratégica e invisível. Durante o silêncio, a oração continua sendo eficaz. Cada palavra, mesmo silenciosa ou simples, é registrada e considerada no plano de Deus. O que você não vê é que Ele está movendo situações, pessoas e oportunidades para cumprir aquilo que já foi prometido. Esse período de espera não é vazio. É um espaço onde a fé se fortalece, a paciência é construída e o coração aprende a confiar plenamente. Além disso, o silêncio prepara você para a vitória de uma forma que a ação imediata não conseguiria. Quando Deus responde de forma repentina, a pessoa muitas vezes não está preparada para lidar com a mudança. Mas quando Ele trabalha no silêncio, ela se torna mais madura, resiliente e capaz de sustentar a bênção. É o fortalecimento interno que antecede a transformação externa. É fundamental compreender que o silêncio não é sinal de abandono. Pelo contrário, ele é um convite para permanecer firme na fé, mesmo sem evidências visíveis. Ele é um lembrete de que o trabalho de Deus é perfeito e que o tempo divino não depende da nossa pressa. É nesse momento que a confiança e a entrega verdadeiras são formadas, criando uma base sólida para que a vitória, quando chegar, seja completa e duradoura. A mudança interior que precede toda vitória espiritual. Muitas pessoas acreditam que a vitória só se manifesta quando as circunstâncias externas mudam. Elas esperam sinais visíveis, soluções imediatas e resultados concretos para acreditar que Deus está atuando. A realidade, porém, é diferente. A verdadeira vitória começa dentro do coração, na transformação que Deus realiza antes de qualquer mudança externa. É nesse processo interno que a fé é fortalecida, a esperança é restaurada e o espírito encontra estabilidade para enfrentar desafios futuros. Quando você enfrenta dificuldades, o que está em jogo não é apenas a resolução do problema, mas a construção da sua própria capacidade de sustentar a vitória. Deus não apenas resolve a situação, Ele molda o seu caráter, fortalece sua paciência e ensina a perseverar, mesmo quando tudo parece perdido. Essa mudança interior garante que você não apenas conquiste,
mas também saiba manter e valorizar a vitória quando ela chegar. Essa transformação não é imediata. Ela acontece gradualmente, à medida que a oração se torna constante, a fé se torna ativa e o coração se alinha com a vontade de Deus. É nesse processo silencioso que o medo, a ansiedade e a dúvida começam a perder força, abrindo espaço para a coragem, a confiança e a determinação. A mudança interior prepara você para perceber oportunidades, enxergar sinais e reconhecer a ação de Deus antes que qualquer resultado físico apareça. A Bíblia nos oferece exemplos claros dessa dinâmica. Em Salmo 34, versículo 4, Davi declara que buscou o Senhor e foi atendido, sendo liberto de todos os seus temores. Observe que a libertação não se refere apenas à mudança de circunstâncias externas, mas à transformação do coração e da mente de Davi. Antes de experimentar a vitória visível, ele passou por um processo de fortalecimento interno que lhe permitiu permanecer firme, mesmo em meio à pressão e ao medo. Esse princípio é crucial. A vitória externa sem preparação interior muitas vezes não é sustentada. Pessoas que alcançam resultados sem transformação interna podem se desestabilizar diante do próximo desafio. A mudança interior garante que você esteja pronto para lidar com o que Deus já começou a preparar, sustentando a vitória de forma sólida e duradoura. Quando você entende que a verdadeira vitória começa dentro, cada momento de oração, cada desafio enfrentado e cada período de silêncio de Deus ganha novo significado. Tudo se torna parte de um processo maior, onde você não está apenas aguardando respostas, mas sendo moldado para receber algo que vai além do que poderia imaginar. E existe algo ainda mais profundo nessa jornada. Enquanto a mudança interior acontece, a oração deixa de ser apenas um pedido e se transforma em uma conexão ativa com Deus. Cada súplica, cada clamor silencioso, cada entrega sincera fortalece não apenas o espírito, mas também prepara o terreno para a manifestação visível da vitória. Quando a persistência na oração se torna um ato de coragem. Continuar orando quando tudo parece contrário exige mais do que disciplina, exige coragem. Muitas pessoas desistem nos primeiros sinais de dificuldade porque esperavam respostas rápidas, sinais claros ou soluções imediatas. Mas a verdadeira fé se manifesta justamente quando você decide persistir, mesmo sem ver mudanças, mesmo quando as circunstâncias parecem esmagadoras e os desafios maiores do que a sua força. A persistência na oração não é apenas repetição de palavras ou atos mecânicos. É uma postura do coração. É escolher confiar, acreditar e se colocar diante de Deus, mesmo quando nada parece se mover. É declarar, através da própria ação, que você acredita que Ele está trabalhando, mesmo que os sinais ainda não apareçam. É um ato de coragem porque exige continuar acreditando contra todas as evidências visíveis. Jesus ilustrou esse princípio em Lucas, capítulo 18, versículos 1 a 8, na parábola da viúva persistente. Ela não parou de buscar justiça, mesmo diante de um juiz que ignorava suas súplicas. Sua persistência garantiu a vitória que ela buscava. Essa parábola mostra que a oração contínua é ouvida por Deus e que a fé que persevera ativa a intervenção divina, mesmo quando a situação externa parece inalterável. Persistir na oração também fortalece o próprio espírito. A cada súplica, a cada entrega sincera e a cada momento de rendição, o coração se alinha mais com a vontade de Deus. A mente se acalma, a esperança se renova e o espírito encontra força. Mesmo que o problema ainda não tenha sido resolvido, a pessoa percebe mudanças internas profundas, que a preparam para receber a vitória no tempo certo. A persistência na oração é, portanto, um ato de coragem espiritual. Ela mostra que você não depende de resultados imediatos, mas da fidelidade de Deus. Enquanto o mundo observa apenas a dificuldade, você está ativando um movimento invisível, construindo fundamentos sólidos para a vitória que está por vir. E existe algo ainda mais transformador. Quem persiste na oração mesmo sem sinais externos de mudança, descobre que a verdadeira vitória não está apenas no que acontece fora,
mas na transformação interior que acontece enquanto se espera. Essa coragem silenciosa prepara a pessoa para receber o que Deus já começou a operar nos bastidores, garantindo que a vitória seja duradoura e completa. O momento em que a esperança começa a voltar. Existe um instante delicado, quase imperceptível, em que algo dentro de você muda. Até então, parecia que nada daria certo, que a luta seria interminável, que os problemas eram maiores do que a própria fé. Mas então, lentamente, a esperança começa a se levantar. Não é um sentimento passageiro ou baseado em circunstâncias. É uma certeza silenciosa, interna, de que Deus está agindo, mesmo que você ainda não veja resultados claros. A esperança que retorna surge de pequenas coisas. Pode ser um momento de paz inesperada, uma clareza mental que antes parecia impossível, ou até mesmo uma sensação de força renovada para continuar. Ela é o sinal de que o processo invisível que Deus iniciou começou a se manifestar dentro de você. É a percepção de que algo maior está sendo construído, mesmo quando o mundo continua parecido com antes. Essa esperança não depende de sinais externos. Ela floresce no coração de quem persevera, na fé de quem insiste na oração e na coragem de quem permanece firme mesmo diante da adversidade. Ela é diferente da expectativa humana, que se baseia no imediato. A esperança divina se enraiza no que Deus está preparando e não no que você consegue enxergar com os olhos. A Bíblia nos mostra que esperar no Senhor renova as forças. Isaías capítulo 40, versículo 31, afirma que aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças e se fortalecem. Esse fortalecimento não é apenas físico, mas mental e espiritual. Ele prepara você para enfrentar desafios futuros com confiança e sabedoria, sem se abater diante das primeiras dificuldades. Quando a esperança começa a voltar, você percebe que os períodos de silêncio e as lutas enfrentadas não foram em vão. Cada oração, cada clamor, cada momento de perseverança começa a revelar um propósito maior. Você começa a entender que a vitória não é apenas alcançar resultados, mas se tornar alguém capaz de sustentar esses resultados com fé, confiança e gratidão. E algo ainda mais profundo acontece nesse momento. A esperança crescente atua como catalisador da fé. Ela reacende a confiança em Deus, fortalece o espírito e dá motivação para continuar mesmo quando a batalha ainda não terminou. É nesse ponto que o impossível começa a parecer alcançável, e o que parecia sem solução passa a ter caminhos que antes eram invisíveis. A fé que sobrevive mesmo em meio ao caos. A verdadeira fé não depende de condições perfeitas, de dias tranquilos ou de resultados imediatos. Ela se mantém firme mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. Quando as crises se acumulam, quando os problemas se tornam complexos e quando a esperança parece pequena, é nesse cenário que a fé revela sua força. Ela se mostra resistente, silenciosa, mas inabalável. Muitas pessoas confundem fé com facilidade de acreditar quando tudo está calmo, mas a fé verdadeira é testada no caos, nas noites de incerteza e nas batalhas em que você se sente sozinho. É nesse ponto que a oração persistente, feita com coração sincero, se torna um pilar invisível que sustenta a vida, mesmo quando nada parece estar se movendo. A Bíblia nos dá inúmeros exemplos de fé que se manteve firme apesar das circunstâncias. Hebreus capítulo 11 detalha histórias de pessoas que confiaram em Deus sem ver a promessa se cumprir de imediato. Elas enfrentaram adversidades, solidão, injustiças e momentos que pareciam impossíveis, mas sua fé resistiu. E é essa fé resistente que abre espaço para milagres, transformações e vitórias que os olhos humanos jamais poderiam planejar. Quando a fé sobrevive em meio ao caos, ela não apenas fortalece o espírito, mas também prepara o coração para reconhecer a intervenção de Deus. A pessoa começa a enxergar detalhes que antes passavam despercebidos, percebe oportunidades que surgem de forma inesperada
e se torna capaz de lidar com a vitória quando ela finalmente se manifesta. É uma fé que constrói resiliência, coragem e percepção espiritual. Manter a fé nesse cenário exige coragem, disciplina e intimidade com Deus. Cada oração, cada momento de entrega, mesmo silencioso, ativa processos invisíveis que antecedem as mudanças externas. A fé que resiste ao caos é a base sobre a qual todas as vitórias duradouras são construídas. Sem ela, os resultados podem ser passageiros ou superficiais. E existe algo ainda mais profundo nesse processo. A fé que não desiste transforma o próprio coração, tornando a pessoa mais paciente, mais forte e mais alinhada com a vontade de Deus. Enquanto as circunstâncias ainda parecem difíceis, o espírito se fortalece, tornando a vitória futura não apenas possível, mas sustentável. O instante em que Deus começa a reorganizar as circunstâncias. Existe um momento específico na vida de cada pessoa que persevera na oração e mantém a fé. Aquele instante em que tudo que parecia estático ou impossível começa a se mover. As situações que antes pareciam sem saída começam a se reorganizar. Portas que estavam fechadas começam a abrir, oportunidades surgem de onde você menos esperava, e pessoas que pareciam distantes aparecem de formas estratégicas. É nesse ponto que a intervenção de Deus se torna visível, e você percebe que Ele estava trabalhando mesmo quando tudo parecia parado. Essa reorganização não acontece por coincidência. Ela é o resultado da fidelidade de Deus e da persistência da sua fé. Cada oração feita com sinceridade, cada momento de entrega e cada ato de confiança se tornam movimentos invisíveis que ativam mudanças no mundo espiritual, preparando o caminho para as soluções que ainda não eram percebidas. É a prova de que nada é em vão quando você não desiste de orar. A Bíblia apresenta exemplos claros desse princípio. O povo de Israel, cercado pelo Mar Vermelho e por um exército inimigo, parecia sem saída. Mas Deus reorganizou as circunstâncias de forma sobrenatural, criando um caminho de libertação que ninguém poderia prever. Esse episódio mostra que Deus atua no tempo certo, e muitas vezes a vitória começa a se manifestar quando tudo parecia impossível. Enquanto essa reorganização acontece, você percebe pequenas mudanças que indicam que algo maior está sendo preparado. Talvez seja uma ideia que surge inesperadamente, uma oportunidade que aparece no momento certo ou uma pessoa que chega para ajudar. Esses sinais são a manifestação visível de um processo que começou muito antes, enquanto você orava, esperava e permanecia firme na fé. É importante entender que a reorganização das circunstâncias não significa que todos os problemas desaparecerão imediatamente. Às vezes, as mudanças são graduais, estratégicas e alinhadas com o tempo perfeito de Deus. Mas mesmo pequenas alterações podem ser suficientes para abrir portas maiores e para mostrar que o trabalho de Deus está em ação. E existe algo ainda mais profundo nesse processo. Quando Deus começa a mover as circunstâncias, você percebe que a maior mudança aconteceu dentro de você. A paciência, a fé, a esperança e a coragem que foram cultivadas durante o período de oração e espera tornam-se ferramentas essenciais para lidar com as novas oportunidades e desafios. Essa preparação interna garante que a vitória não apenas chegue, mas seja sustentada de maneira sólida e duradoura. Quando a vitória começa dentro antes de aparecer fora. Muitas pessoas acreditam que a vitória se manifesta apenas quando algo muda do lado de fora. Elas esperam sinais claros, resultados imediatos e soluções visíveis. Mas a realidade espiritual é diferente. A verdadeira vitória começa dentro do coração, na transformação que Deus realiza antes que qualquer situação externa seja alterada. É nesse espaço interior que a fé se fortalece, a esperança se renova e o espírito se prepara para lidar com o que ainda está por vir. Quando você enfrenta lutas difíceis e mantém a oração constante, algo começa a mudar dentro de você. A ansiedade perde força, a clareza mental aumenta, a paciência se torna mais sólida e o coração encontra equilíbrio. Essas mudanças internas
São sinais de que Deus está preparando você para a vitória. Antes de qualquer manifestação externa, Ele trabalha na sua mente, nas suas emoções e no seu espírito, criando uma base firme que sustenta tudo o que está por vir. A Bíblia mostra esse princípio repetidamente. Em Romanos capítulo 8, versículo 28, lemos que Deus transforma todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Antes de perceber a mudança nas circunstâncias, a pessoa passa por um processo de crescimento interno que garante que a vitória será duradoura. É essa preparação silenciosa que fortalece a fé e transforma a perspectiva diante dos desafios. Enquanto a transformação interior acontece, a oração deixa de ser apenas um pedido. Ela se torna um diálogo contínuo, uma entrega constante que alinha seu coração com a vontade de Deus. Cada súplica, cada momento de rendição e cada clamor sincero fortalece o espírito e cria as condições para que a vitória se manifeste de forma plena. A vitória que começa dentro também muda a forma como você percebe os desafios. Problemas que antes pareciam insuperáveis passam a ser encarados com confiança e discernimento. Você descobre que não está apenas esperando por resultados, mas sendo moldado para sustentar e valorizar aquilo que Deus está prestes a trazer. Essa percepção transforma a forma de agir, de decidir e de reagir diante das adversidades, tornando você mais resiliente e alinhado com o plano divino. E existe algo ainda mais profundo nesse processo. Quando a vitória nasce primeiro no interior, qualquer mudança externa se torna consequência natural. O que você verá fora é apenas o reflexo do que já foi consolidado dentro de você. Essa é a razão pela qual muitas pessoas experimentam sucesso, paz e vitória duradouros, mesmo após períodos longos de dificuldade e silêncio. O testemunho que nasce das batalhas mais difíceis, as lutas mais intensas da vida, tem um poder que muitos não percebem. Elas podem gerar testemunhos que transformam vidas. Cada batalha enfrentada, cada momento de silêncio de Deus, cada sensação de derrota e cada oração persistente tem o potencial de se tornar um relato de fé e superação que inspira outros a não desistirem. É nesse ponto que a dor se transforma em propósito e a dificuldade se torna um catalisador de transformação. Quando alguém mantém a fé, continua orando e não se entrega ao desânimo, mesmo diante de adversidades extremas, a vitória que nasce dessa postura se torna dupla. Primeiro, ela transforma a própria vida. Depois, ela influencia a vida de outros. O testemunho não se limita à vitória externa, mas também se refere à forma como a pessoa lidou com o processo. Persistir quando tudo parecia perdido cria uma narrativa poderosa, mostrando que Deus age mesmo quando os olhos não veem sinais claros. A Bíblia nos mostra exemplos claros disso. Jó, depois de enfrentar perdas inimagináveis, doenças, injustiças e desespero, permaneceu fiel a Deus. Em Jó, capítulo 42, versículos 10 a 12, vemos que sua perseverança não apenas trouxe restauração completa, mas transformou sua história em um testemunho que inspiraria gerações. A vida de Jó prova que as maiores vitórias espirituais começam no momento em que a pessoa escolhe permanecer firme, confiando em Deus apesar das circunstâncias. Esse princípio é essencial para quem enfrenta crises hoje. A pessoa que persevera em oração, mesmo quando tudo ao redor parece estar desmoronando, desenvolve resiliência, fé e maturidade espiritual. Cada lágrima, cada súplica e cada instante de entrega silenciosa constrói não apenas a base para a vitória futura, mas também uma história de superação capaz de encorajar outros que atravessam experiências semelhantes. O testemunho que nasce das batalhas difíceis também revela algo profundo. A vitória é mais significativa quando o caminho foi árduo. O impacto que ela causa em outras pessoas não vem apenas do resultado visível, mas da coragem demonstrada, da fé mantida e da esperança cultivada ao longo do processo. Essa é a prova de que Deus trabalha nas sombras, moldando histórias que brilham quando menos se espera. E existe algo ainda mais inspirador. Cada batalha que você enfrenta, cada momento de oração persistente e cada desafio vencido silenciosamente
torna-se uma luz para aqueles que ainda estão lutando. Sua vida se transforma em um farol de fé, mostrando que, mesmo quando tudo parece impossível, Deus continua agindo, sustentando, fortalecendo e conduzindo à vitória. A vitória que Deus prepara quando você decide não desistir de orar. A verdadeira vitória não é apenas aquela que se vê com os olhos. Ela começa na fé, na perseverança e na entrega total a Deus. Mesmo quando tudo parece estar contra você, quando o silêncio do céu e as dificuldades da vida parecem esmagadores, a oração persistente é a ponte que conecta seu coração à ação de Deus. Cada súplica sincera, cada momento de entrega e cada instante de fé continua sendo eficaz, mesmo que ainda não haja sinais visíveis. Enquanto você persevera, Deus trabalha de maneiras invisíveis. Ele reorganiza as circunstâncias, fortalece seu espírito e prepara oportunidades que os olhos humanos ainda não podem perceber. Cada batalha enfrentada, cada lágrima derramada e cada instante de confiança absoluta se tornam elementos essenciais para a vitória que está sendo moldada. Nada do que você passou é em vão. Tudo faz parte do processo que Deus utiliza para preparar algo extraordinário em sua vida. A vitória que Deus oferece é maior do que simples soluções temporárias. Ela é completa, duradoura e transformadora. Começa dentro do seu coração, fortalece sua fé, molda seu caráter e prepara você para lidar com as mudanças externas de forma sábia e equilibrada. Essa vitória se torna sustentável, porque não depende apenas das circunstâncias, mas da mudança interna que Deus promove em quem persevera. Você precisa compreender que a fé, a esperança e a oração contínua têm poder real, mesmo quando o mundo parece dizer que é impossível, quando tudo ao redor sugere desistência, sua fé não passa despercebida. Deus vê sua determinação, ouve cada clamor e responde no tempo certo. A vitória que Ele prepara é fruto da persistência, da entrega sincera e da confiança que você mantém, mesmo sem evidências imediatas. Cada batalha enfrentada é um aprendizado. Cada momento de silêncio é um treino espiritual. E cada oração é um movimento que ativa forças invisíveis em favor da sua vida. Quando você olha para trás, percebe que os desafios não foram obstáculos que o derrotaram, mas sim caminhos que prepararam sua maturidade, fortaleceram sua fé e abriram espaço para conquistas extraordinárias. Portanto, se tudo parece estar contra você, se o silêncio persiste, se os resultados ainda não chegaram, não recue. Continue orando, continue confiando, continue perseverando. Deus está no controle, trabalhando no invisível, preparando a vitória que você não consegue enxergar ainda. Sua fé será recompensada, seu coração será fortalecido, e aquilo que parecia impossível se tornará realidade de forma sobrenatural. Lembre-se, a vitória que Deus prepara para você não é apenas externa, ela é interna, profunda, transformadora e duradoura. E ela é assegurada para todos que decidem não desistir de orar, mesmo quando tudo parece perdido. A perseverança na fé é a chave que destrava o sobrenatural, e a vitória que você busca já está sendo organizada, no tempo perfeito de Deus, pronta para se manifestar de forma completa e inesperada.